Peraí. Tabaco demais, velho. Vai. Tá ainda? Mentira, pô. Mentira, velho. Fala galera, tá começando mais um Culto do Plano B. Aproveita esse momento para se inscrever no nosso canal, aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo e também vai aparecer aqui em algum lugar da nossa tela o nosso Instagram. Então segue a gente e fica por dentro de tudo. Bom culto para você! Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança
esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje a luz do mundo veio me encontrar. Vejam as estrelas, vem anunciar. Hoje eu me entregarei, pela luz caminharei de volta ao lar. Deus da eternidade escolheu nascer, se fez pobre e frágil para aproximar criatura e criador. O amor do Redentor conosco está. Liberta a alma, vem cumprir a lei. Chama de família quem não tem a quem chamar. Liberta a alma, vem cumprir a lei. Corrige o caminho de quem já pensava.
liberta a alma, vem cumprir a lei, corrige o caminho de quem já pensava estar tão certo, tão certo. Deus da esperança, o perfeito amor, trouxe a luz do dia sobre a nossa escuridão. Deus da esperança, nosso eterno Rei, entregou sua vida para a nossa salvação. Fala, turma, chegou um momento muito importante onde vamos falar sobre o dízimo. E vou passar agora uma reflexão para vocês onde se encontra em 2 Coríntios 9:7, onde fala: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então esse versículo fala que até nesse ato da gente dar o dízimo, a gente tem que dar com a alegria que vem do coração da gente, né? Tem que ser algo que seja de dentro para fora, não dá de todo jeito, né? Porque a gente tem que dar para Deus as primícias e não também para barganhar com Deus, né? Então, fica com vocês esse versículo para meditação. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais um culto, obrigado por mais um momento de dízimo. E, Senhor Deus, abençoe cada um que está em suas casas vendo esse culto. Abençoe o pessoal da equipe Louvor que está aqui, saindo de suas casas e fazendo um sacrifício para vir aqui na igreja, para fazer o melhor para Ti, Deus, e para levar um pouco do louvor e da palavra para aqueles que não podem nesse momento se reunir. Deus, faça que esse momento difícil passe e dê força e coragem e dá tranquilidade para o coração de cada um que está em suas casas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar
teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Plano B, hoje a gente não tem Plano B News, entretanto eu tenho um aviso muito especial para compartilhar com vocês. Todos nós sabemos que as consequências da pandemia que nós temos enfrentado não afetam só a área da saúde. A economia também é muito prejudicada. E diante desse cenário, vários missionários estão sendo afetados. Seus mantenedores e igrejas parceiras estão enfrentando também as dificuldades econômicas. Então, percebendo essa realidade, nós como ministério começamos a orar e buscar uma direção de Deus e como nós poderíamos somar, como nós poderíamos fazer missão e ser resposta de oração em uma situação como essa. Então Deus colocou no nosso coração para que no último sábado desse mês, no dia 27 de junho, a gente venha promover uma live solidária, uma live missionária, com todo o valor arrecadado sendo revertido integralmente, 100% para missões, em especial aqui no Nordeste, nessa região que a gente tanto ama, nessa região muito especial e que tanto precisa da nossa ajuda. A gente vai ter um tempo muito especial, muito singular de verdade. A gente vai ter um período de reflexão, um período de louvor, testemunhos missionários. Eu, o pastor Halley, pastor Guilherme Franco, pastor André, traremos algumas reflexões. E o louvor está sensacional, está incrível. Além do Plano B Music, a galera de casa, a gente vai ter Nós em Um, a banda Ipona, Ana Heloísa, a banda Tanã com Fábio Sampaio e vários outros convidados que a gente vai divulgar ao longo das semanas. Venha fazer parte dessa história com a gente, venha fazer missões com a gente. Você pode fazer isso compartilhando, curtindo, divulgando com a sua família, divulgando com seus amigos, divulgando com aqueles que você tem relacionamento, contribuindo. Dia 27 de junho, você não pode perder uma live solidária para que a gente possa mostrar através das nossas atitudes que a gente se importa com o próximo, que a gente se importa com a nossa região, que a gente saia do que apenas é falado e venha praticar. Compartilha isso com a galera, que Deus te abençoe. Fala galera, boa noite Plano B, boa noite para você que está nos visitando, você é muito bem-vindo nesse período de visitar lives, de visitar transmissões de YouTube. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui e a gente espera que seja um tempo muito especial, não só para a galera que é de dentro, mas para você que está assistindo agora na transmissão ao vivo, ou às vezes aí depois de algum tempo. Hoje é um dia muito especial, um sábado muito especial, porque além da gente estar se encontrando, além da bênção e aí da graça de Deus, da tecnologia, a gente pode estar junto, mesmo que longe, a gente pode continuar em missão, a gente pode continuar vivendo o que é real, né? Mesmo não estando presencialmente juntos. A gente hoje vai encerrar uma série de Abacuque. É um livro que tem um carinho muito grande, né? Às vezes a gente pode cair no erro e na falha de apenas ler o Novo Testamento, ler Gênesis, no máximo um salmo no que diz respeito ao Antigo Testamento. Mas esses 13 livros, já do finalzinho do Antigo Testamento, tem muito a nos ensinar, e eu espero que depois de toda essa série, desses 13 encontros, você esteja aí saindo desse período, gostando de Abacuque. E eu queria te incentivar, se você não fez isso ainda ao longo das últimas semanas, que você leia o livro de Abacuque, que você leia os profetas menores. Eu tenho certeza que com um mínimo de diligência, você orando ao Senhor, você vai entender as belezas, as riquezas e as lições que esses livros, que são pequenos, né? O nome profeta menor já nos ensina isso. Não é que Daniel, que Isaías, que Jeremias, que Ezequiel eram maiores, eram mais crentes, mais piedosos do que o próprio Abacuque, o Jonas, o Amós, o Zacarias, o Miqueias.
se dá nada mais, nada menos por conta do volume da sua escrita, da quantidade de capítulos que os profetas maiores e menores têm aí. Essa é a sua única diferença. E ao longo dos 2 últimos episódios, ali o primeiro episódio começando ainda em maio, e o segundo episódio na semana passada, a gente pôde perceber, a gente pôde estudar, a gente pôde aprender com as crises de Abacuque, com as orações e respostas, né, que ele dava a Deus e que Deus também o respondia. A gente pôde aprender que a crise ela é necessária. Nós podemos aprender também que Deus responde orações, que Deus é um Deus amoroso, é um Deus de longe, mas também um Deus de perto, e esse Deus responde às orações de uma forma aí que às vezes não bate com a nossa, né? A equação de Deus é diferente da nossa em muitos momentos, e hoje, graças a Deus, ao encerrar essa série, eu já dei o spoiler do título, do tema desse terceiro episódio, né? Então às vezes você, que é uma pessoa muito ansiosa, que está acompanhando uma série no Netflix, não aguenta esperar episódio por episódio, vai logo ver o resumo de cada um naquela aba. Hoje aqui a gente chega enfim a tão sonhada, a tão falada, a tão mencionada maturidade de Abacuque. Depois da crise, depois da lição que Deus o ensinou, que o justo vive pela fé, que no final de tudo calem-se diante dele todos, porque Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus que nunca perde o controle de nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. A gente chega aqui a um discurso muito bonito, que deve aquecer a nossa fé, e eu queria agora que você prestasse atenção, você que às vezes ainda está meio desconcentrado, porque eu tenho certeza que ao longo dos próximos minutos, Deus tem muito a nos ensinar, Deus tem muito a falar ao nosso coração, Deus tem muito a incomodar a minha vida e a tua vida, para que a gente saia da superfície, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente saia da mesmice, de uma evangeliquez, de uma vida que às vezes não é uma vida cristã, uma vida gospel, e a gente mergulhe de fato, de cabeça, que a gente encare o cristianismo, que a gente encare o evangelho, que a gente encare a leitura da palavra, o tempo de oração, de meditação, de oração, de uma forma séria, de uma forma aí, com gratidão no coração, pela graça obtida, pela graça que encharca a nossa vida, pela graça que superabunda os nossos pecados. Nós vimos na semana passada, no sábado passado, que se você, e na nossa geração, essa palavra é a palavra que tá na mídia, que está em alta, nos anos aí 2014, 2015 e 2016, foi uma das palavras mais digitadas no Google. Se você quer de fato ser relevante, você precisa ter uma vida de fé. Para que a gente seja relevante, o que a gente precisa antes de tudo é um relacionamento com Cristo, é um relacionamento com Deus que criou todo o universo. Em poucas palavras, quer ser relevante, viva pela fé, como justo, como filho de Deus, viva pela fé nesse Deus. Nós aí às vezes em muitos momentos, depois ainda de um arrependimento, de uma regeneração, de sermos justificados, né, pela obra de Cristo, nós vivemos aí como escravos endeusando coisas que deveriam ser apenas criatura. Nós transformamos a criatura em criador, e Deus nos chama, Deus nos incentiva, mediante o seu evangelho, mediante a sua palavra, a vivermos como filhos, vivermos como filhos amados, vivermos como alvo do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão. E esse Deus é um Deus que está conosco mesmo na crise, é um Deus que nos ensina lições no dia da crise, no dia difícil, no dia do choro e no dia da luta. Eu e você, como dito semana passada, não podemos ignorar o processo e temos que tirar as lições da nossa crise. Talvez você tenha aí acompanhado, assistido depois, o primeiro episódio da nossa série, onde eu comentei que antes de estar no Seminário Presbiteriano do Norte, no bacharel de Teologia, eu fiz Palavra da Vida. Em um dos cursos da escola, né, o Instituto Bíblico Palavra da Vida, é um curso de 1 ano, Projeto Marcos. Muitos aqui da igreja já fizeram ou conhecem. E o nome Projeto Marcos, o Marcos, ele faz referência a João Marcos, mas é também um acróstico, onde Marcos significa maturidade através da reflexão, crise, oração e serviço. A maturidade não é algo que surge do nada.
Eu me converti ontem, hoje eu já sou uma pessoa madura, piedosa, com experiência, uma pessoa que aguenta tudo, uma pessoa que vai aguentar todas as provações, tentações, os dias difíceis. A maturidade é algo que a gente vai conquistando aos poucos, é algo que a gente vai desenvolvendo aos poucos. A gente passa da descrença para a crença, da crença para aí o processo de discipulado, um processo de amadurecimento, até a gente ser um discípulo engajado, um discípulo maduro. Só que, como visto também nos episódios anteriores, às vezes a gente quer, na nossa cultura do instantâneo, a cultura do que deve ser imediato, as coisas não são para agora, as coisas são para ontem. Eu preciso agora, eu preciso comprar aquilo, eu preciso ter isso, eu preciso comprar aquilo para que as pessoas saibam que eu tenho. E nessa cultura que a gente tem, esse ativismo, a gente ignora os processos e a gente quer chegar à maturidade de uma forma muito abrupta. Mas Deus nos ensina, através do exemplo de Abacuque, através do exemplo aí da sua disciplina para com o povo de Judá, do Reino do Sul, que a maturidade é um processo, que vem através de reflexão, que vem através de crise, que vem através de serviço, que vem através de oração. E a gente vê aqui, nesses poucos 3 capítulos, que Abacuque alcançou sim a maturidade. Nós vamos observar aqui como foi que Abacuque chegou a isso, como foi que ele chegou a esse estágio, como foi que ele evoluiu, e como é que a gente consegue perceber que a maturidade cristã aí já chegou na vida do crente, na minha vida, na sua vida. Eu queria agora que a gente lesse, nós vamos ler todo o capítulo 3, né? Até que enfim a gente vai ler um capítulo todo, né, certinho. O capítulo 1 a gente avançou até o primeiro versículo do capítulo 2, no capítulo 2 a gente começou a partir do versículo 2, mas agora nós vamos ler todo o capítulo ao longo dessa mensagem, mas hoje, nesse exato momento, só o versículo 1 e o versículo 2. Veja o que fala a palavra de Deus, palavra que não é de homens, palavra que vem a nos trazer esperança, uma promessa de esperança. O profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizestes no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Em outras versões, no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Queria te incentivar nesse momento a baixar a cabeça, fechar os olhos. Não existe nada de místico nisso, mas para que a gente venha se concentrar nessa corrida, nesses tantos ruídos que a gente tem escutado, para nesse momento, nos próximos minutos, nós escutarmos a voz de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela penetra na nossa vida, nas nossas entranhas, no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Muito obrigado porque essa oração ela é feita no nome dEle. Muito obrigado pelo Espírito que leva as nossas orações e testifica ao nosso desejo, Senhor, hoje encerrando uma série no profeta Abacuque, é que a gente saia mais maduro, que depois desses 3 encontros, a gente venha entender e perceber que a maturidade ela é necessária na vida cristã, ela não é alcançada de qualquer jeito e a qualquer hora, a qualquer momento, que a maturidade ela é alcançada depois de trabalho, depois do Senhor lapidar, depois do Senhor nos forjar, emerge da crise, Senhor, a verdadeira maturidade, a maturidade cristã. Nos ajuda a compreender a tua verdade. De nada vale nós lermos e explicarmos se o Senhor não aplicar ao nosso coração. Fala ao nosso coração, abençoa toda essa galera, abençoa o plano B, nos ajuda a viver esse momento, nos ajuda a discernir a nossa época, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, eu já ia falar Abraão. Abacuque, ele faz aqui uma oração. Na verdade, ele já orou algumas outras vezes. Há quem diga que ali no finalzinho do capítulo 1, aquilo não é oração, mas com certeza no comecinho ali do versículo 2, 3 e 4, do capítulo 1 ainda, Abacuque faz sim uma oração de súplica, um clamor, ele intercede, ele roga, ele ali estava em crise, não sabia o que ele estava vivendo, não sabia porque o Senhor estava permitindo tudo aquilo, e Deus responde a Abacuque. Mas quem leu aquela oração, quem está acompanhando desde o começo da série, quem conhece o livro de Abacuque, pensa que são 2 pessoas diferentes.
Afinal, no capítulo 1, ele era um revoltado. Ele não entendia o que estava vivendo. Mas aqui, no capítulo 3, as coisas mudam. O paradigma muda. E a gente vê aqui uma oração consciente. Ele orou clamando ao Deus que ele conhecia, um Deus que é justo, um Deus que na sua santa ira exerce disciplina para com aqueles que são rebeldes, quer seja ímpios, quer seja o seu povo, a sua Israel espiritual, mas é um Deus também misericordioso, é um Deus que se alegra em sua própria misericórdia. Talvez você ainda esteja naquela fase de pensar que teologia é só conhecimento por conhecimento, que frequentar EBD é simplesmente para conhecer os livros da Bíblia e saber um pouco de termos teológicos. A gente encerrou há poucos domingos atrás, e se você não está participando da EBD, deixe de vacilo. Domingo, 7h30 da noite, a gente tem a EBD através do Zoom. É rápido, 1 hora, no máximo 1h20. A gente sempre tem uma discussão muito interessante que agrega para a nossa vida. E a gente teve uma série já no Zoom. A gente estudou um pouco a respeito de cosmovisão no começo disso tudo. E depois a gente teve aí 3 domingos estudando sobre os atributos de Deus. Mas por que eu e você precisamos saber que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é fiel, que Ele é onisciente, onipotente e Ele pode fazer todas as coisas? Por que eu preciso saber que Ele é onipresente, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus amoroso? Toda a teologia, toda a doutrina, ela serve para orientar a nossa prática. Toda a nossa ortodoxia, ela serve para nortear a nossa ortopraxia. Tudo que a gente aprende no GE, na EBD, aqui nos cultos, nesse momento, não serve só para que você venha encher a sua mente ou bater o seu ponto aqui no sábado à noite, no plano B ou no domingo, se você só tem costume de assistir os cultos dominicais. Serve para que a gente norteie o nosso viver, serve para que a gente viva de uma perspectiva diferente, que todos os nossos dias sejam encharcados do Evangelho de Cristo Jesus. Afinal, o que é que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Que a nossa vida deve ser um culto racional, agradável, santo e puro ao Senhor. Mas aqui, a gente vê aí como é importante nós conhecermos quem Deus é. E Deus é um Deus justo, de fato. Deus é também um Deus misericordioso. E Abacuque ora, porque ele conhece ao seu Deus. Abacuque ora e ele clama, e ele responde aqui ao segundo pronunciamento de Deus registrado no livro, de uma forma totalmente consciente e contente no Senhor. Perceba a diferença. Abacuque agora vive uma nova vida, ele vive um novo plano. Abacuque agora experimenta de um fardo que é leve, que é suave. Perceba, ele fala, no dia da tua ira, e esse dia vai chegar, porque Deus é um Deus santo, que não compactua com o pecado, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. O que é que Abacuque estava fazendo aqui? Abacuque, como em outros momentos no livro, só que agora com uma motivação diferente no seu coração, ele lembrou que ao longo da história de Israel, que desde Adão e Eva, passando por Noé, aquele período de Babel, passando também por Abraão, Isaac e Jacó, passando por Moisés, por Josué, Deus, ele sempre esteve com o seu povo. O povo enfrentou dias difíceis? Enfrentou. O povo enfrentou o deserto? Enfrentou. Mas Deus estava lá se fazendo presente no maná, na coluna de fogo, na nuvem. Deus esteve presente com o seu povo em todos os momentos. Deus, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te da aliança que o Senhor mesmo fez com Abraão, e o que a gente tem relatado em Gênesis capítulo 12, e tem uma história, que eu acho essa história fantástica, muitos de vocês já me escutaram contar essa história. 1940, um professor leva o seu grupo de alunos para visitar a casa do famoso, da família, de John Wesley, aí famoso avivalista, homem que trabalhou durante muito tempo, cooperou para o avanço do Evangelho por volta do século XVIII. E eles visitam a residência, com certeza escutam algumas orientações. Imagine você aí com as aulas de campo, com a galera do colégio, é sempre um tempo de resenha, um tempo muito bom.
E quando eles voltam para o ônibus para retornar para a sua cidade, ele percebe que estava faltando um aluno. E ele vai procurar esse aluno. Procura em alguns locais do campus. E depois ele chega no quarto de John Wesley. E onde John Wesley orava. Ele, John Wesley, o famoso avivalista, homem aí que, sendo instrumento do Senhor, trouxe muitas almas para Cristo. Ele era um evangelista, era um pregador nato. Tem um jovem ajoelhado. E esse jovem orava: faz de novo, Senhor, faz de novo. O professor viu aquela cena, tocou nas costas daquele jovem e: vamos, Billy, a gente precisa voltar para o colégio, precisa voltar para a universidade. O jovem que estava ali ajoelhado orando era ninguém mais, ninguém menos que Billy Graham. Você conhece Billy Graham, sabe das suas cruzadas, sabe que Billy Graham encheu o estádio que nem final de Libertadores conseguiu encher. Encheu estádios com a quantidade que nem final de Copa do Mundo conseguiu encher. Billy Graham aí com as suas cruzadas convertiam-se em 40 mil pessoas por noite. A oração de Billy Graham era: faz de novo, Senhor. Em outras palavras, a oração de Billy Graham também era: Senhor, no dia da tua ira, quando você olhar para este mundo, olha pelas óticas do sangue do Cordeiro, olha pelas óticas do sangue de Cristo, do teu filho que se entregou naquele madeiro. A oração de Billy Graham, a oração de Abacuque eram: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, não imputa sobre nós aquilo que nós merecemos. Afinal, o que é misericórdia? Misericórdia é não ganhar aquilo que nós merecemos. Senhor, não nos deixa ir para juízo. E Deus, ele ouviu a oração de Abacuque, de certa forma. Afinal, depois, já dando spoiler aí de alguns anos, o império dos caldeus, o império babilônico também caiu. O povo pôde voltar para casa com Zorobabel, Neemias, Esdras, a reconstrução do muro. Esdras aí dedicou-se a estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Depois tudo ficou bem. Deus ouviu a oração de Abacuque. Deus fez de novo. Na nossa geração, meus irmãos, nossa geração, galera, eu e você precisamos orar dessa forma. Não como uma simples reza, não como vã repetição, mas orar com o coração cheio de fé, orar com o coração aquecido, com a sua fé latente e vibrante no Senhor, não nas circunstâncias que são mutáveis, mas no Deus que é imutável, e Ele é um Deus para fazer de novo. No meio dessa crise, nós podemos enfrentá-la, e depois de passar por tudo isso, experimentar de um avivamento na nossa geração. Parece algo pentecostal, parece algo modinho, worship, falar sobre avivamento, mas avivamento é algo bíblico. Avivamento é algo que a gente vê na Escritura, e é algo que nós devemos pedir a Deus. Para que você possa ter uma simples ideia, a gente fala, né, é até estranho falar sobre avivamento aí no Ministério Plano B, Igreja Presbiteriana. Gente, o fundador da IPB, o Simonton, ele fez uma seguinte oração. Antes, na verdade, quando ele estava prestes a entrar no seminário, antes de vir para o Brasil, isso a gente pode ver no seu diário ou em biografias que são escritas. Senhor, faz um avivamento e promove um avivamento no meio dos seminários, para que os pastores, para que os líderes, para que os seminaristas, quando forem para as suas igrejas, eles lá estejam cheios do Espírito, que eles possam ter aí um ministério relevante, um ministério que dê frutos. Eu e você precisamos orar por algo deste tipo na nossa geração. Não ache que é coisa de pentecostal, não ache que é coisa aí da irmã do coque que não raspa as pernas, e aí do ciclo de oração. Eu e você precisamos e devemos orar por um avivamento na nossa geração. E um avivamento, ele começa com a oração. Um avivamento é algo sobrenatural da parte de Deus. Um momento onde o povo se arrepende dos seus pecados, onde no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do dia ruim, o povo se arrepende, o povo volta-se para Deus, e Deus ali, né, tensiona misericórdia. Matthew Henry certa vez disse que todas as vezes que Deus tensiona misericórdia para com o seu povo, antes de tudo, Ele o leva para orar.
Quantas vezes eu e você ficamos simplesmente murmurando do corona, do Covid, da pandemia, da saudade dos amigos, que não está gostando do home office, que não está gostando do EAD, que não está gostando da aula remota. Se metade desse nosso tempo de murmuração e reclamação fosse de oração, a gente passaria por tudo isso de uma forma muito melhor e os frutos seriam também muito mais interessantes para a minha vida, para a tua vida e para a nossa geração. Faz de novo, Senhor, faz de novo em nossa geração, faz de novo. Nada mais é do que uma oração madura, uma oração consciente, uma oração que conhece o Deus a quem ela está aí sendo dirigida, um Deus que é Deus justo, é um Deus que na sua santa ira se manifesta também, mas é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, é um Deus infinito em perdão. Afinal, onde abunda o meu e o teu pecado, superabunda a graça do Senhor. E agora, Deus dá uma visão para Abacuque. E aqui, na verdade, o que acontece, eu tive que pesquisar em uns 2 ou 3 comentaristas, depois eu fui ver o que mais 1 ou 2 pregadores, porque aqui do versículo 3 até o versículo 16, não existe aí uma palavra final, não existe aí uma opinião unânime a respeito do que a gente tem aqui, do versículo 3 ao versículo 16. Se é de fato uma visão, se é aí a continuação de uma oração, ou se Abacuque redige aqui o que ele lembrou que Deus fez ao longo da história, ao longo do drama das Escrituras. Mas eu queria ler com vocês, e a gente tem algumas lições para tirar desse texto. Vejo Deus, aqui uma visão de Abacuque, a partir do versículo 3. Vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. O santo vem do monte de Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche do seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos. Onde está escondido o seu poder? A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar. Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas, pegastes teu arco e a tua aljava cheias de flechas, e dividiste a terra como rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e a tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saístes para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagastes a cabeça dos perversos e os cobristes até os ossos. Com tuas armas destruístes o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Foi a reação de Abacuque após essa visão, ou oração, ou esse resumão que ele fez do que o Senhor já tinha proporcionado e feito ao longo da história. Ele ficou abismado, ele ficou aí, eu creio que meio que sem reação, quando ele viu todos os feitos do Senhor. Um Deus que é um Deus da palavra final, o Deus que é todo poderoso, o Deus que não deixaria impune o caldeu, o egípcio, o assírio, e nem o povo de Israel que vivia afastado, vivia em estado de desobediência, um povo que estava aí literalmente erguendo e fazendo bezerros de ouro. Perceba, Abacuque aqui muda de paradigma.
Abacuque aqui redefine a sua motivação, a sua forma de falar. Abacuque chegou maduro, porque ele viu todas as coisas. Ele sabia que o povo estava prestes a dominar, os caldeus estavam prestes a dominar o seu povo. Mas ele sabia que Deus era um Deus justo. Era um Deus justo. Ele sabia que Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. É um Deus que não deixaria o povo que invadiu Israel de forma impune. É um Deus que também que puniria esse povo. É um Deus que no final de tudo terá, como sempre, o controle em suas mãos. Gente, se Deus tem o controle de todo mundo em suas mãos, não ache que a sua vida está desgovernada, que a sua vida é um acaso, que Deus não se importa com você, que Deus tirou férias de cuidar da sua vida. Deus se importa comigo, se importa com você, não porque eu e você somos bons. Deus se importa comigo e com você, porque nós fomos comprados com alto preço, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, seu Filho unigênito, que Ele enviou por amor a nós, por amor aos seus eleitos, aos seus filhos. Descanse na verdade que Ele é soberano, Ele é transcendente, mas Ele também é Deus Emanuel. Ele é um Deus que está conosco, Ele é um Deus que controla todas as coisas. Não ache que a falta de aprovação, que a crise, que o falecimento de alguém da sua família foi porque fugiu dos planos de Deus. Tudo está debaixo das suas asas. Afinal, Ele é um Deus que sempre cuida do seu povo, que sempre está com o seu povo. E a reação aqui de Abacuque é uma reação madura, que reconhece esse Deus. Como não lembrar de Jó, por exemplo? Jó, que no capítulo 42, verso 5 diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Depois da crise, depois que ele perdeu praticamente tudo, até os seus amigos duvidavam da sua integridade, Jó passou por tudo isso e viu que Deus era bom, que Deus estava com ele, e ele agora tinha um relacionamento muito mais íntimo, mais sincero, mais profundo, mais real do que antes, do que no tempo da paz, do que no tempo da tranquilidade. Ao passar pela crise, Jó amadureceu. Ao passar pela crise, Abacuque amadureceu. No tempo difícil também, como não lembrar de Estevão? Ele, diácono, evangelista, um cara desenrolado, um cara cheio de Deus e cheio do Espírito de Deus. Ele foi morto, ele foi um mártir da igreja. Mas como não lembrar do capítulo 7, do capítulo 8, ele não maldiz ao Senhor. Ele, na verdade, ele também de uma forma madura faz também um resumão. Ele traz à sua memória tudo que Deus fez ao longo dos anos e lembra-se e fica contente em todas essas coisas. Estevão, depois da crise, durante a crise, amadureceu. Abacuque, o próprio Jó, eu e você precisamos sair dessa inércia. Eu e você também precisamos amadurecer, chegar à maturidade, deixar o tempo de murmuração de lado, deixar o tempo de reclamação para trás, deixar as velhas coisas para trás, como o Senhor fala, no mar do esquecimento, e viver o novo que o Senhor tem para mim, para a tua vida, novas experiências, novas fases, para que a gente assim encare com maior maturidade tudo que a gente vem a enfrentar. Esses homens não viveram essas coisas por acaso. Hoje nós tiramos lições e aprendemos com isso. Não duvide e não ache que você vive isso que você tem vivido por acaso. Deus tem um propósito. Você pode ensinar a muitos o seu testemunho, o seu exemplo, ou às vezes ensinar até a poucos, mas ensinar com profundidade, ensinar com maturidade, não falar palavras vãs, não falar mera elucidação humana, mas que venha emanar dos seus poros, que venha sair da sua boca, que venha aí encharcar o seu viver, o evangelho. O que eu e você precisamos, o que todos nós precisamos é do evangelho. É o evangelho que muda a nossa vida, é o evangelho que muda o meu e o seu paradigma, é o evangelho de Cristo Jesus, que é puro e simples, que vem a fazer a diferença nesse mundo que é caído, nesse mundo que é corrompido, nesse mundo que é difícil de ser vivido, nessa vida complicada que eu e você levamos. E a gente vê aqui do versículo 17 até o versículo 19, a parte que eu mais gosto nesses 3 capítulos, a parte aí que a gente vê que de fato Abacuque amadureceu.
que depois da crise ele tirou as lições e ele chegou à maturidade. E é um versículo conhecido. Às vezes vocês não conhecem nem pelo versículo, mas pela música que a gente canta, que é tirada aqui desses versículos. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente de coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumento de corda. Perceba a diferença. Antes, os lábios dele estremeciam de medo. Antes, Abacuque era alguém temeroso, preocupado, mas agora não. Agora ele estava firme, e quem dava essa segurança, quem o guardava, não era algo que simplesmente emanava do seu coração. Afinal, viu o Senhor que do coração do homem só vem coisas para afastá-lo dele próprio. Gênesis capítulo 6, verso 5. Mas agora ele tinha segurança no Senhor. Talvez eu e você não entendamos esse jogo de palavras aqui do profeta. Videira, colheita, azeitona, curral, campo vazio, improdutivo. Gente, traga à sua memória a cultura e o contexto do povo de Judá. Era um povo que vivia do campo. O campo não produzindo, o campo não tendo colheita, os currais morrendo. Sabe o que significa? Morte, falta de comida, crise econômica, crise financeira, crise social, crise em todo o reino. Mesmo que o reino esteja em crise, o rei que é soberano sobre todos continua reinando e cuidando de nós. Afinal, o justo vive pela fé, não é pelo curral, não é pela azeitona, não é pelo estágio, não é pelo salário, não é pelo casamento, não é por nada que a gente possa controlar e reter nas nossas mãos. É pelo Deus que está sentado no seu soberano trono, cuidando da minha vida e da tua vida. Tem uma música que a gente canta aqui, que o Plano B Music canta sempre, que eu gosto de lembrá-la, e sempre que oro, eu oro falando das suas frases. O Deus que acalma a tempestade é o Deus que acalma a nossa alma. A gente esquece disso no dia da angústia, a gente esquece disso no dia do choro. Na crise, Abacuque esqueceu disso, mas agora ele tinha chegado à maturidade. Cabe a nós, não simplesmente a exemplo de Abacuque, mas ao exemplo de Cristo Jesus, o Rei da Glória, nós enfrentarmos a dor, enfrentarmos o sofrimento, saber que enfrentaremos aflições, mas Ele está conosco, e por conta da vitória dEle, a nossa vitória está garantida. Você já parou para descansar nessa verdade? Você já parou para refletir sobre isso? Para trazer isso à tua memória no dia da angústia? Mesmo que nada dê certo, mesmo que todos os seus planos venham a dar errados e falharem, Deus estará contigo. Deus é um Deus que está conosco, a despeito do mal, Ele é um Deus bom, a despeito das coisas aí que fogem ao controle aos nossos olhos, Ele não olha só um período da história, Ele é o Deus de toda a história. E o que a gente vê aqui é um Abacuque mais maduro, um Abacuque mais fiel ao Senhor Jesus, um Abacuque sendo fiel ao Deus que é fiel. Ao final dessa série eu não queria que fosse só mais uma série, ao final desse culto eu não queria que fosse só mais um culto, ao final de todo esse período e esse tempo que a gente tem vivido, que não seja só mais um período difícil da nossa vida, talvez um de muitos que ainda vão surgir no nosso tempo, na nossa geração, nos nossos anos, mas que seja o tempo do nosso amadurecimento, que seja o tempo da nossa fé chegar pelo menos perto do tamanho de um grão de mostarda, que seja o tempo que a gente deixe de murmurar, que seja o tempo que a gente deixe de orar de forma egoísta, e a gente ore como o nosso Pai nos ensinou, adorando, confessando, sendo grato e pedindo também, mas pedindo de forma consciente, sabendo a quem nós estamos pedindo. Um Deus que é justo, um Deus que é amoroso, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus fiel, que é um Deus cheio de graça e de verdade. Afinal, chegará um tempo que toda a terra se encherá pela sua glória. Chegará um tempo que todos nós nos curvaremos.
O povo de Deus, a sua igreja, se curvará, entendendo e reconhecendo a sua glória. E o ímpio, o rebelde, o idólatra, ele vai se curvar, porque todos se curvarão. Depois desse momento tão sublime, o povo de Deus passará a vida eterna com ele, na Nova Jerusalém. E aqueles que vivem de uma forma rebelde, de uma forma corrompida, já tem o seu destino certo também eterno, mas é condenação eterna. Não tem como falar de graça, não tem como falar das bênçãos do reino, sem falar também do juízo. O juízo é uma realidade, um juízo ele é real. Quem mais falou sobre inferno na Bíblia não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Lucas, não foi Moisés, não foi o autor retrógrado de Levítico. Quem mais falou sobre inferno foi o próprio Jesus, o Mestre. O inferno é uma realidade, o inferno é o destino de todos aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E eu queria te incentivar nessa noite, você que ainda não o reconhece como Senhor, como Salvador, como soberano da tua vida, que você possa se arrepender dos seus pecados, que hoje a gente como família da fé, mesmo nas nossas casas, nós podemos aí estar em festa, por ser noite de salvação, porque o céu festeja quando o pecador se arrepende. Mas essa mensagem, o livro de Abacuque, não é só para aquele que ainda não conhece ao Senhor, é para mim e para você, gente que nasceu na igreja, que esquenta a banca há muito tempo, que está aqui às vezes até serve muito na igreja, para lembrar que a crise ela chegará para a gente. Deus também tem lições a nos ensinar. A justificação, a regeneração é coisa pontual. A salvação aí ela não pode perder. Nós não podemos perdê-la, afinal não fomos nós que a conquistamos, foi Cristo que conquistou e nos concedeu. Mas a santificação ela é um processo. A santificação aí exige lições diárias. Nós aprendemos sábado passado que o justo vive pela fé. Eu te encorajei e te incentivo hoje novamente a tirar as lições desse período, mas existe sempre a maior lição de todas, é que nós não somos nada, e nós dependemos de um Deus que é tudo. Leia Abacuque novamente, reflita sobre essas verdades. A gente encerra a série aqui hoje, mas a Bíblia, o livro de Abacuque estará disponível na tua casa todos os dias. Leia, traga a sua memória. Nos piores dias da sua vida, leia Abacuque, clame, ore e descanse na verdade, que ainda que a figueira não floresça, e que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu e você precisamos nos alegrar no Senhor, exultar ao Deus da nossa salvação, afinal, Ele é a nossa força. Ele é a nossa força, e o Deus da nossa força, Ele não vacila. O Deus da nossa força é um Deus imutável, é um Deus que me ama e é um Deus que te ama. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a nossa força não vem de nós, vem do braço do Senhor, de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, que a gente pode aprender ao longo desses 3 encontros, praticamente um mês, a partir das verdades de Abacuque. Desperta em nós um desejo de conhecer mais a Tua Palavra. Desperta em nós, Senhor, um desejo de um relacionamento sério. Plano B, os cultos, não é por entretenimento, não é simplesmente para que a gente bata um ponto, não é simplesmente para que a gente escute uma boa música, é para que a gente tenha um relacionamento mais sério e mais profundo com o Senhor. Que a gente saiba que o Senhor torna os nossos pés firmes num dia da angústia. Quando nossas pernas vacilam e tremem de medo, o Senhor nos sustenta e nos dá segurança. Afinal, o Senhor é o Deus do amanhã, é o Deus que nos sustenta. Nos ajuda a entender que no final de tudo acabará bem, porque é o Senhor que cuida de tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Início eras a palavra, começo
O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre, Jesus reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome, é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, declare isso, nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Então é isso, galera. Esse foi o nosso culto. Espero que você tenha sido muito abençoado. Não se esqueça de se inscrever no...
Então é isso, galera, esse foi o nosso culto, espero que você tenha sido muito abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você não se inscreveu no começo do culto, e acompanha a gente no Instagram, que vai aparecer novamente aqui no meio da minha mão. Agora tem espaço, né, Marcos, para botar aqui. Então é isso, Deus abençoe vocês e até mais. Foi com amor que ele me achou, perdido em meu sofrer. Em sua cruz me carregou, de volta pra viver. Anjos celebram a redenção, os céus proclamam salvação. O amor encontrou-me. O sangue comprou-me. Sua graça, perto posso estar de Deus. Graça de quem é filho de Deus. Morreu na cruz sem merecer, por mim pecador. Me garantiu, me fez vencer. Agora dele sou. A sua voz é a minha paz. Minha alegria é sempre mais. O amor encontrou-me. O sangue comprou-me. Sua graça, perto posso estar de Deus. Graça de quem é filho de Deus. Depois da graça tudo mudou. Vivo pro seu louvor, anunciar ao mundo eu vou as bênçãos do Senhor.